Hoje, a gente vai mergulhar na jornada fascinante da filosofia do direito no Brasil. É a história de uma área do saber que, por mais de um século, lutou para encontrar uma voz que fosse só sua, autêntica. E essa pergunta, como um campo de conhecimento encontra sua própria voz, é o que vai guiar a nossa conversa. A gente vai acompanhar essa evolução do pensamento jurídico brasileiro, que começou como um eco de ideias europeias e se transformou numa verdadeira sinfonia de ideias brasileiras. Então vamos lá. Bom, para começar, a nossa história não começa aqui no Brasil, começa lá em Portugal. Por séculos, uma única instituição, a Universidade de Coimbra, projetou uma sombra gigantesca sobre todo o pensamento jurídico brasileiro. No início, a filosofia do direito por aqui não era uma criação nossa. Era, na verdade, uma importação. Uma ideia que vinha de fora, totalmente dependente dos modelos europeus e, em especial, do modelo português. E essa dependência era muito profunda. Como a fonte descreve, os estudiosos brasileiros que se formavam em Coimbra voltavam para casa trazendo não só o conhecimento, mas, e essa é a expressão-chave, toda a carga da tradição intelectual de lá. Era uma bagagem completa. Mas, claro, essa dependência não ia durar para sempre. Os primeiros passos para uma independência intelectual foram bem lentos, cheios de desafios. Vamos ver agora como é que essa virada de chave começou a acontecer. Essa linha do tempo mostra alguns momentos cruciais. A criação das primeiras faculdades de direito no Brasil lá em 1827 foi um marco fundamental. Foi o que permitiu que, bem aos pouquinhos, a gente começasse a se desgarrar da tradição portuguesa. Agora, o que é impressionante aqui é entender o tamanho das dificuldades que esses pioneiros enfrentaram. Pensa só, eles estavam literalmente construindo uma área de estudos do zero. Faltava livro, faltava material, não existia uma tradição filosófica forte no país e a cultura da época ainda não estava muito aberta para esse tipo de debate. Depois de um desenvolvimento bem longo e lento, o século XX chega e traz uma mudança drástica. Aquela evolução que era quase silenciosa estava prestes a se tornar uma verdadeira explosão de ideias. A fonte que a gente analisou usa uma palavra muito forte para descrever a mudança que aconteceu nas últimas 3 décadas: vertiginoso. O ritmo da transformação foi de tirar o fôlego mesmo. E o que foi que causou essa virada? Bom, foram alguns catalisadores muito potentes. O fim do regime militar em 85, que abriu espaço para o debate, a nova Constituição Cidadã de 88, que exigia um novo pensamento mais humanista, e a expansão do ensino jurídico pelo país, que simplesmente multiplicou o número de vozes e perspectivas. Tá, e o que essa explosão de pensamento criou? Não foi o caos, não. Foi um mosaico, riquíssimo e complexo, com abordagens muito diferentes e temas super surpreendentes. Hoje, esse campo tem basicamente 2 grandes correntes. De um lado, estudos mais amplos, históricos. Do outro, investigações super específicas, temáticas e que misturam o direito com outras áreas. E é nessa segunda abordagem que as coisas ficam muito interessantes. De repente, os estudiosos começaram a olhar para as conexões entre o direito e o cinema, sabe? Analisando como a justiça aparece nas telas. Ou a relação entre as narrativas de um processo e a literatura. E até mesmo, o que é bem surpreendente, as ligações entre o direito e o surrealismo. Isso mostra de um jeito brilhante a diversidade incrível que essa área atingiu hoje. Toda essa jornada de ser um eco colonial até se tornar essa sinfonia independente de ideias tem consequências bem profundas, claro. Então o ponto central é este. O que começou como uma voz única importada de Portugal, hoje é um campo super diverso, dividido em pelo menos 2 grandes abordagens, que vão do mais geral ao hiperespecializado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é até uma provocação. Depois de lutar por um século para encontrar a própria voz, a filosofia do direito no Brasil agora fala com muitas vozes. A grande questão para o futuro é o que esse coro tão diverso vai dizer sobre a própria justiça.